Shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Messias Yeshua, esteja sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Rinaldo Jobe, líder do Ministério Tesouros Eternos, Casa de Oração. Estamos vivendo a jornada de 60 dias das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração de Deus. Nos episódios anteriores, reconhecemos as ruínas, recebemos o consolo, aprendemos com a disciplina, removemos os escombros e preparamos o coração para a reconciliação. Também temos aprendido sobre o amor, a unidade e os novos começos. No último episódio, confrontamos a raiz do orgulho e compreendemos que tudo o que possuímos procede do eterno e deve ser transformado em instrumento de serviço ao eterno. Agora seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar preso às perdas. Ele quer construir nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família e nossa comunhão com Ele. Hoje chegamos ao 17º dia do mês de Ave e somos conduzidos a uma das manifestações mais frequentes do orgulho, a comparação. Comparar informações pode ser útil. Podemos examinar resultados, observar bons exemplos, avaliar métodos e aprender com outras pessoas. O problema começa quando deixamos de usar a comparação como instrumento de aprendizado e passamos a usar a vida de alguém como medida do nosso valor. A comparação destrutiva não pergunta apenas o que posso aprender com essa pessoa, ela pergunta por que ela recebeu e eu não recebi? Por que te reconheceram o trabalho dela e não reconheceram o meu? Será que ainda tem valor se alguém fizer melhor? Por que o chamado dela parece maior do que o meu? Por que Deus conduziu a história dela por um caminho diferente? Quando pessoas fazem estas perguntas, e estas perguntas dominam o coração, o sucesso do próximo deixa de ser motivo de alegria e transforma-se em ameaça. A comparação nos faz interpretar a bênção de outra pessoa como se fosse uma declaração de abandono contra nós. Passamos a acreditar que se alguém avançou, ficamos para trás. Se alguém foi honrado, fomos esquecidos. Se alguém recebeu uma oportunidade, alguma coisa nos foi retirada. Mas a gratidão realiza o movimento contrário. Ela nos ajuda a reconhecer o que recebemos, a honrar nossa responsabilidade e a celebrar a graça de Deus na vida das outras pessoas. Por isso, a declaração deste dia é: hoje, o êxito do próximo deixará de ser uma ameaça, e a gratidão nos devolverá a alegria de viver fielmente nossa própria porção. O dia 17 de Ave não possui uma festa bíblica específica, nem um jejum universal estabelecido pela Torá. Dentro da nossa jornada, porém, ele aparece depois de enfrentarmos as ruínas e reconhecermos que novos começos são possíveis. Agora precisamos aprender a reconstruir sem transformar a caminhada em competição. Em 2026, o dia 17 de Ave ocorre numa sexta-feira ao pôr do sol, conforme o horário de cada cidade onde começa o Shabat. Essa proximidade acrescenta uma aplicação muito importante do nosso estudo. O Shabat interrompe nossa tentativa de provar valor apenas pela produtividade. Quando cessamos o trabalho, reconhecemos que o mundo continua sendo sustentado pelo Eterno. O descanso bíblico é uma declaração.
Meu valor não depende de superar todas as pessoas. Posso cessar, agradecer e reconhecer que Deus continua governando. Não existe pecado em desejar crescer, aprender, desenvolver capacidade e buscar excelência. O problema é acreditar que somente teremos valor se estivermos acima de alguém. Muitas pessoas não conseguem descansar porque estão sempre tentando alcançar uma posição imaginária, na qual finalmente se sentirão suficientes. Mas quando conquistam alguma coisa, não desfrutam da bênção, porque imediatamente procuram alguém que possui mais. A comparação transforma conquistas em frustrações, relacionamentos em competições e pessoas que poderiam caminhar conosco em adversários. Essa realidade aparece com muita força em 1 Samuel 18. Israel retornava de uma grande vitória. As mulheres saíram ao encontro do rei Saul com músicas e celebração. Na poesia cantada, Saul e Davi foram mencionados, mas Davi recebeu um número maior. Saul ouviu aquela canção e não conseguiu participar da alegria coletiva. Em vez de interpretar o crescimento de Davi como fortalecimento para Israel, interpretou o reconhecimento do jovem como uma diminuição da sua importância. A Escritura mostra que, daquele momento em diante, Saul passou a olhar Davi com suspeita. Antes disso, Davi havia servido Saul por meio da música. Também havia contribuído para a vitória da nação. Davi não tinha se levantado naquele momento para atacar Saul. O que mudou não foi a conduta de Davi, mas o olhar de Saul. Esse é um dos efeitos mais perigosos da comparação. Ela altera a nossa percepção das pessoas. Quem antes era companheiro passa a ser concorrente. Quem antes era bênção passa a ser agora uma ameaça. Quem antes poderia cooperar conosco para a ser observado como desconfiança. O problema não está apenas na canção. O problema estava naquilo que a canção encontrou dentro do coração de Saul. Podemos perceber uma sequência muito séria. Primeiro, Saul ouviu o reconhecimento dado a Davi. Depois comparou os números atribuídos a cada um. Em seguida, interpretou a honra de Davi como perda pessoal para si. Então começou a temer que Davi ocupasse o seu lugar. Por fim, passou a observar com hostilidade alguém que poderia ter sido um grande aliado. A comparação não permaneceu como um pensamento passageiro. Tornou-se uma lente pela qual Saul passou a enxergar Davi. A verdade que precisamos receber é esta: o reconhecimento concedido a outra pessoa não apaga aquilo que Deus confiou a nós. A vitória de Davi também era uma vitória de Israel. Saul poderia ter celebrado o surgimento de um jovem capaz de fortalecer a nação, proteger o povo e contribuir com sua liderança. Entretanto, quando nossa identidade depende de exclusividade, o crescimento de outra pessoa parece ameaçar nossa existência. Líderes inseguros tentam impedir o crescimento daqueles que poderiam ajudá-los. Líderes maduros celebram e abrem espaço para que outras pessoas cumpram o seu chamado. Para avançarmos na cura, precisamos compreender como a comparação se relaciona com o ciúme e a inveja, e como essas forças conseguem contaminar silenciosamente nossos relacionamentos. A comparação, o ciúme e a inveja estão relacionados, mas não são exatamente a mesma coisa. Comparar é colocar duas realidades lado a lado,
Isso pode ser saudável quando desejamos aprender, avaliar decisões ou aperfeiçoar nosso trabalho. O ciúme geralmente envolve o medo de perder uma posição, um relacionamento, uma oportunidade ou uma honra que consideramos nossa. Saul termina perdendo o reino, a admiração do povo e a importância que possuía. A inveja vai além. Ela não apenas deseja possuir uma bênção semelhante. Entristece-se porque o outro recebeu algo bom. Em sua forma mais destrutiva, prefere que a outra pessoa perca aquilo que recebeu. É possível desejar crescer como alguém cresceu, aprender o que alguém aprendeu, ou desenvolver determinada capacidade. Isso pode ser inspiração. Contudo, se o sucesso dessa pessoa produz irritação, desejo de desqualificá-la ou satisfação quando ela enfrenta dificuldades, a inspiração já foi substituída pela inveja. Esse conflito aparece nas primeiras páginas da Torá. Em Gênesis 4, Caim e Abel apresentam ofertas ao Eterno. A recepção diferente das ofertas transforma-se em uma crise interior para Caim. O Eterno não afirma que Caim estava condenado a permanecer naquela situação. Pelo contrário, confronta seu abatimento e lhe apresenta o caminho da responsabilidade. Se procederes corretamente, poderia ser aceito. Caim não precisava eliminar Abel. Precisava examinar a própria atitude diante de Deus. A comparação dizia: o meu problema é Abel. O chamado do Eterno dizia: examine o seu coração e faça o que é correto. Esse princípio continua atual. Muitas vezes imaginamos que teremos paz quando determinada pessoa perder influência, reconhecimento ou posição. Entretanto, mesmo que ela desapareça da nossa frente, a raiz da comparação permaneceria dentro de nós e encontraria outra pessoa para ocupar o mesmo lugar. A cura não acontece quando eliminamos todas as referências com as quais podemos nos comparar. A cura acontece quando nosso valor e nossa responsabilidade volta a ser definidos diante do Eterno. Números 11 apresenta uma resposta completamente diferente. Eldade e Medade começaram a profetizar no acampamento, e Josué pediu a Moisés que os impedisse. Talvez acreditasse estar protegendo a posição e a autoridade do seu líder. Porém, Moisés perguntou se Josué estava sendo zeloso por causa dele e expressou o desejo de que todo o povo pudesse receber o Espírito e profetizar. Moisés não interpretou o crescimento de outras pessoas como redução da sua própria missão. Essa é uma marca da maturidade espiritual. Quem conhece seu chamado não precisa impedir o chamado alheio. Um professor maduro alegra-se quando o aluno cresce. Um líder maduro não se sente ameaçado quando alguém de sua equipe desenvolve novas capacidades. Pais maduro celebra quando os filhos avançam. Uma comunidade saudável não transforma dons em uma disputa por visibilidade. Em Números 16, porém, Corá manifesta outra atitude. Ele questiona a liderança de Moisés e de Arão. Seu discurso parecia defender a santidade de toda a congregação, mas escondia uma insatisfação com a função de que já havia recebido. Corá era levita. Possuía responsabilidades importantes no serviço comunitário. Contudo, começou a desprezar sua porção porque desejava outra posição. Isso nos ensina que
A comparação pode vestir uma linguagem espiritual e utilizar argumentos aparentemente justos. Podemos afirmar que estamos apenas defendendo um princípio, quando, na verdade, estamos feridos porque não recebemos determinada honra. Por isso, antes de questionar a posição de alguém, precisamos perguntar: existe uma injustiça verdadeira que deve ser corrigida? Ou eu estou ressentido porque gostaria de ocupar aquele lugar? Quero que uma situação seja reparada ou desejo que alguém seja diminuído? Nem toda denúncia nasce da inveja. Injustiças reais precisam ser tratadas. Entretanto, a existência de palavras corretas não garante que a nossa motivação interior também esteja correta. Na tradição judaica, na ética dos pais, preservam o ensino de Ben Zomar. Ele diz: quem é rico? Aquele que se alegra com a sua porção. A palavra hebraica para porção é helek. Essa afirmação pertence à tradição da Mishnah e não possui para nós a mesma autoridade da Escritura. Ainda assim, oferece uma reflexão importante sobre contentamento e responsabilidade. Alegrar-se com a porção própria não significa acomodação, preguiça ou recusa em crescer. A pessoa pode estudar, trabalhar, planejar e avançar. Contudo, não entrega sua paz à comparação constante, nem considera sua vida sem valor, porque a porção de alguém pode se parecer maior. Conformismo diz: não posso mudar nada. Contentamento diz: minha paz não depende de possuir tudo agora. Preguiça evita a responsabilidade. Gratidão reconhece o que recebeu e trabalha fielmente com isso. Ambição desordenada precisa superar pessoas. Propósito deseja cumprir uma missão. Em Filipenses 4, Paulo declara que aprendeu a viver tanto na necessidade quanto na abundância. O contentamento não surgiu automaticamente. Foi aprendido ao longo da caminhada. A ética dos pais também apresenta uma advertência ética ao afirmar que a inveja, os desejos desordenados e a busca obsessiva por honra retiram a pessoa do seu mundo. A inveja pode nos retirar do mundo real que recebemos e nos aprisionar em um mundo imaginário, a vida que acreditamos que deveríamos possuir. A pessoa deixa de perceber os relacionamentos que já tem, as oportunidades diante dela, os dons que recebeu e as responsabilidades que precisa cumprir. Seu corpo está em um lugar, mas sua mente vive na história de outras pessoas. Por isso, a tradição dos sábios fala de Ayan Hará, o mal olhar, que em uma aplicação ética descreve a incapacidade de contemplar o bem do outro com generosidade. A gratidão produz o movimento contrário, o Ayan Tová, o bom olhar, capaz de perceber o bem, reconhecer a graça e desejar que a bênção recebida pelo próximo seja usada corretamente. Depois do olhar inquieto de Saul, o Salmo 103 apresenta um caminho de cura. Davi não começa examinando a porção de outra pessoa. Ele conversa com a sua própria alma. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. A ingratidão é alimentada por uma memória seletiva. Recordamos o que ainda não recebemos, mas esquecemos aquilo que já nos foi concedido.
Lembramos a porta que permaneceu fechada, mas esquecemos as portas abertas. Recordamos que não nos reconheceram, mas esquecemos quem permaneceu ao nosso lado. Observamos o talento alheio, mas deixamos de desenvolver os dons que o Eterno confiou a nós. A gratidão começa quando ordenamos nossa memória e voltamos a enxergar nossa história pela bondade de Deus. A gratidão não é negar as dificuldades nem fingir que tudo está bem. A gratidão é reconhecer que, mesmo em meio às lutas, a bondade do Eterno continua presente. Na linguagem bíblica, a gratidão não é apenas um sentimento, é uma resposta consciente diante da fidelidade de Deus. Por isso, Paulo ensina em Gálatas capítulo 6 que cada pessoa deve examinar a própria obra. O apóstolo não está incentivando o isolamento, pois no mesmo contexto, ele ordena que levemos as cargas uns dos outros. O ensino é sobre responsabilidade. Devo ajudar meu irmão, mas não devo usar a caminhada dele como régua para medir o meu valor. Existe uma diferença entre cooperação e comparação. A cooperação pergunta: como posso ajudar? A comparação pergunta: por que ele recebeu e eu não? A cooperação celebra o crescimento do outro. A comparação transforma a conquista do outro em acusação contra nós mesmos. Algo semelhante aconteceu com Pedro em João 21. Depois de receber de Yeshua orientações sobre a sua própria missão, Pedro olhou para o discípulo amado e perguntou: e quanto a este? Em outras palavras, qual será o caminho dele? O que acontecerá com ele? Jesus respondeu: que te importa? Quanto a ti, segue-me. Essa palavra continua atual. Há momentos em que o Senhor precisa interromper nossa curiosidade sobre a vida alheia para restaurar nossa atenção ao nosso chamado pessoal. Enquanto perguntamos o que Deus fará com o outro, deixamos de obedecer ao que o Senhor já nos mandou fazer. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo ao seu coração: não construa sua identidade observando o caminho de outra pessoa. Quanto a você, siga-me. Em Mateus 20, na parábola dos trabalhadores da vinha, alguns foram contratados no início do dia e outros mais tarde. Quando chegou o momento do pagamento, os primeiros começaram a comparar sua recompensa com a dos últimos. O problema não era a falta de pagamento. Eles receberam exatamente o que havia sido combinado. O problema foi que deixaram de enxergar a fidelidade do Senhor da vinha, porque estavam incomodados com a generosidade para com os outros. A comparação pode fazer isso conosco. Recebemos graça, cuidado, oportunidade, provisão, mas quando olhamos para a porção alheia, aquilo que antes parecia bênção começa a parecer insuficiente. Entretanto, o reino de Deus não é uma competição por atenção. Em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, Paulo apresenta a comunidade como um corpo formado por muitos membros. Nem todos possuem a mesma função, mas todos têm importância. A diferença não representa inferioridade, representa propósito. Quando cada membro honra sua porção, o corpo cresce. Quando um membro tenta ser o outro, o corpo perde sua harmonia. Você não precisa ocupar o lugar de alguém para cumprir aquilo que Deus lhe confiou. Por isso, faça um autoexame sincero.
Em que área você se compara? Na vida espiritual, na familiar, no ministério, no trabalho, nas condições financeiras, na aparência das realizações? Talvez você esteja comparando o seu processo ainda em construção com o resultado que outra pessoa decidiu mostrar. Pergunte também: o que existe por trás desta comparação? Medo de não ser suficiente? Necessidade de reconhecimento? Sensação de atraso? Insegurança sobre o próprio chamado? Leve isso ao eterno com honestidade. Aquilo que confessamos diante de Deus pode ser tratado. Aquilo que escondemos, tende a governar as nossas reações. Depois tome atitudes concretas. Reconheça quando a comparação surgir. Dê um nome ao sentimento sem justificá-lo. Abençoe em oração a pessoa com quem você tem se comparado. É difícil alimentar inveja enquanto intercedemos sinceramente por alguém. Escreva aquilo que Deus colocou em suas mãos. Reconheça suas capacidades, responsabilidades, relacionamento e oportunidade de servir. Transforme a admiração em aprendizado. Em vez de desejar ocupar o lugar do outro, pergunte o que pode aprender com sua disciplina, perseverança ou sabedoria. Limite os estímulos que alimentam descontentamento. Nem tudo que você pode acompanhar faz bem ao seu coração. Pratique gratidão específica. Não diga apenas sou grato por tudo. Nomeie as dádivas. Agradeça por um ato de Deus, uma pessoa, uma capacidade, uma provisão, uma oportunidade de servir. E escolha honrar alguém. Envie uma mensagem, reconheça uma qualidade ou celebre uma conquista sem inserir sua própria história na conversa. Os caminhos são diferentes, as estações são diferentes. A bênção recebida por outra pessoa não é uma interpretação do amor de Deus por você. O sucesso do outro não cancela seu chamado. E o tempo do outro não determina o seu tempo. Não entregue sua porção à comparação. Cuide dela com fidelidade. Guarde esta verdade. A comparação me faz desprezar a porção que recebi. A gratidão abre os meus olhos para administrá-la com alegria e fidelidade. Hoje, complete diante de Deus este exercício, esta frase. Tenho comparado minha vida financeira, emocional, espiritual, familiar, ministerial, com a de alguém. Entregue essa comparação ao Senhor. Depois faça sua lista de gratidão e decida honrar alguém. Que nosso olhar deixe de procurar motivos para competir e passe a reconhecer oportunidades para cooperar. Que a conquista de um irmão se transforme em alegria para todo o corpo e que o coração encontre descanso na certeza de que o Eterno conhece nossas histórias, nosso processo e nosso chamado. Se esta jornada está edificando você, compartilhe esse vídeo, envie para outras pessoas e convide sua família e seus amigos para caminharem conosco. Acompanhe os episódios anteriores e permaneça conosco até o Yom Kippur, porque a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence ao Deus que restaura. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti com sinceridade. Perdoa-nos pelas vezes que desprezamos nossa porção, porque estávamos olhando para a vida de outras pessoas. Arranca do nosso coração a inveja, o ciúme, a competição e a necessidade do reconhecimento.
cura nossas inseguranças e ensina-nos a descansar em teu amor. Dá-nos olhos bons para celebrar nossos irmãos, sabedoria para cuidar do que colocaste em nossas mãos e humildade para seguir o caminho que preparaste para nós. Que a gratidão reorganize nossas memórias, transforme nossas palavras e renove nossos relacionamentos. Ajuda-nos a servir com alegria, a honrar sem competir e a permanecer fiéis ao lado do Senhor pelo nosso chamado. Em nome de Jesus, o nosso Messias, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Te aguardo no próximo encontro.